Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre Margaret Pole. Mas quem foi Margaret Pole? Então vamos lá. A vida de Margaret Pole foi cheia de altos repentinos e baixos devastadores, desde os salões reais até a sua prisão na Torre de Londres. Lady Margaret Pole nasceu na realeza em 1473. Seu pai era George, Duque de Clarence, irmão do rei Eduardo IV. E só tornou sobrinha de dois reis, Eduardo IV e mais tarde Ricardo III. Sua mãe, Isabel Neville, foi filha do poderoso Richard Neville, conde de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis por seu papel na colocação e remoção de reis durante a Guerra das Rosas. Mas Isabel morreu quando Margaret tinha apenas 3 anos, provavelmente devido a complicações após o parto, deixando ambos, Margaret e seu irmão Eduardo, órfãos de mãe. Quando Margaret tinha apenas 4 anos, seu pai foi acusado de traição e executado, supostamente afogado em um barril de vinho. Depois disso, Margaret e seu irmão mais novo, Eduardo, conde de Warwick, ficaram politicamente vulneráveis. Quando seu tio se tornou rei, Ricardo III, ele falsamente alegou que eles foram impedidos de subir ao trono, mas, na realidade, tinham uma das mais fortes reivindicações de sangue na Inglaterra. As coisas ficaram ainda mais perigosas quando Henrique VII assumiu o trono. Sua reivindicação ao trono era fraca, e Margaret e seu irmão eram vistos como ameaças. Eduardo foi jogado na torre, onde permaneceu por anos antes de ser executado. Margaret, entretanto, casou-se aos 14 anos com Sir Richard Pole, um servo leal do novo rei. Foi um movimento calculado. Seu marido estava muito abaixo dela em status, o que ajudou a enfraquecer sua reivindicação ao poder. Em 1501, Henrique VII nomeou para a casa de Catarina de Aragão, que acabara de se casar com seu filho, o príncipe Arthur. Margaret e Catarina tornaram-se amigas íntimas. Mas, quando Arthur morreu, em 1802, a casa de Catarina foi reduzida e Margaret foi demitida. Margaret teve 5 filhos com seu marido: Henry, Arthur, Úrsula, Geoffrey e Reginald. Então, a tragédia aconteceu de novo. Richard morreu em 1504, deixando Margaret viúva com pouca renda. Ela lutou para sustentar seus filhos e foi forçada a entregar seu filho, Reginaldo, à igreja, pois não tinha mais condições de cuidar dele. Tudo mudou quando Henrique VIII se tornou rei em 1909, quando casou-se com Catarina e restaurou o favor de Margaret. Ela foi nomeada para a casa de Catarina. A família mais uma vez se reergueu e em 1513 Henrique a tornou condessa de Salisbury por direito próprio, um feito raro e uma honra para uma mulher. Ela recuperou as terras de seu irmão e se tornou uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. Era uma respeitada proprietária de terras, uma patrona do aprendizado e uma serva leal à coroa. Em 1520, foi nomeada governanta da princesa Maria, filha de Catarina. Mas na corte de Henrique VIII, nada permanecia seguro por muito tempo. Quando Henrique começou a tentar anular seu casamento com Catarina para se casar com Ana Bolena, Margaret permaneceu leal a Catarina e Maria, uma escolha perigosa. Ela se recusou a abrir mão das joias reais de Maria, e quando Maria foi expulsa, a oferta de Margaret para cuidar dela foi rejeitada pelo rei. As coisas pioraram quando seu filho, Reginald Pole, agora um cardeal católico, opôs-se publicamente à separação de Henrique de Roma. Embora Margaret tentasse distanciar-se, toda a sua família ficou sob suspeita. Seu filho, Henry Pole, foi executado. Outro, Geoffrey, foi preso. A própria Margaret foi presa na torre em 1539, acusada de conspirar traição e tentar casar seu filho Reginald com a princesa Maria, uma acusação sem nenhuma prova real. Quando aprisionada na torre, ela tinha mais de 60 anos, mas ainda mantinha sua dignidade. Até mesmo seu interrogador admitiu que ela era corajosa e inabalável. Por um tempo foi bem tratada, recebeu roupas, comida e um criado. Mas, em maio de 1541, sem aviso, Henrique VIII ordenou sua execução. Foi uma cena horrível. O carrasco era inexperiente e foram necessários vários golpes para matá-la. Uma testemunha diz que ela foi perseguida ao redor do cadafalso enquanto ele a atacava. Seu corpo foi enterrado na capela da torre, São Pedro ad Víncula. Seu filho Reginald, mais tarde, a chamaria de mártir. E séculos depois, em 1886, o Papa Leão XIII a beatificou. Margaret Pole não empunhou espadas, não travou guerras.
mas sua coragem silenciosa ecoou por séculos. Mesmo traída por reis e esquecida pela história, ela manteve a cabeça erguida até o último golpe. Hoje seu nome sobrevive não como o de uma traidora, mas como o de uma mártir, uma mulher nobre até o fim. Se esta história te tocou, curta o vídeo, comente Justiça para Margaret e se inscreva no canal Reis e Rainhas Medievais, porque aqui as vozes silenciadas do passado finalmente têm vez.